Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E se você é um investidor, assim como eu, focado em renda passiva, que ama ver os rendimentos caindo todos os meses na sua conta, já deixe seu like e se inscreva no canal, que sempre estou postando conteúdo bem informativo, além dos aportes que realizo na minha carteira pessoal de investimentos e compartilho com todos vocês. Sem mais enrolações, vamos lá para o vídeo. Hoje quero compartilhar com vocês algumas informações bem importantes sobre o fundo imobiliário DEVA11. Vamos dar uma analisada aqui no seu relatório e tentar entender o porquê que esse fundo imobiliário vem caindo. Tanto os seus rendimentos vêm caindo bruscamente nos últimos meses e também as suas cotas vêm tendo grande desvalorização. O fundo chegou a custar aqui aproximadamente R$ 97, R$ 98 reais, e agora atualmente, no momento que estou gravando esse vídeo, está cotado aproximadamente R$ 91 reais, R$ 90,99. E vamos tentar entender o porquê que esse fundo imobiliário vem caindo tanto recentemente, porque era um fundo que vinha ostentando um dividend yield bem interessante, acima de 16%. E vamos dar uma analisada aqui no seu relatório, tá, pessoal? Comentando um pouco aqui sobre o seu histórico no pagamento de proventos, era um fundo imobiliário que vinha sim ostentando ótimos pagamentos de proventos, chegou a pagar aqui R$ 1,60 no mês de junho, R$ 1,41 em julho, R$ 1,25 em agosto e R$ 1 em setembro. Então já vimos aqui, começou a ter uma pequena queda. E agora no mês 10 aqui, pessoal, os seus rendimentos veio 55 centavos. E esse pagamento em si assustou alguns investidores. Que você pegar esses 55 centavos e comparar aqui com alguns meses anteriores, teve queda aqui de aproximadamente 60%, 70% no pagamento de proventos. Você recebia aí praticamente R$ 100 reais e do nada você recebe aí R$ 55 reais na sua conta. Lógico que isso dá um baque muito grande, mas vamos tentar entender o porquê que está levando a esse fundo imobiliário a reduzir tanto esse pagamento de proventos. Mas antes, vamos comentar um pouco aqui sobre as operações desse fundo e tentar entender como que esse fundo imobiliário ganha dinheiro e de onde que vem esses recursos para ser distribuído aos seus cotistas. Comentando um pouco aqui sobre o crescimento desse fundo, atualmente é um fundo de crise que começou aqui com apenas 11 operações em 2020 em 6 estados, veio crescendo, fazendo novas emissões, fazendo novas operações e crescendo também a sua base em diversificações em vários estados. Em abril de 2022, o fundo tinha aqui 57 operações em 16 estados e agora aqui em agosto, no último mês, o fundo teve aqui 55 operações em praticamente 16 estados. É um fundo que veio crescendo bruscamente, conseguiu uma grande diversificação. Tem aqui os seus CRIs estão aqui na parte sul com 31%, região sudeste 25%, no nordeste 8%, no norte 4% e no centro-oeste 17%. Tá vendo aí? É um fundo bem diversificado, tem várias operações em vários estados bem diferentes. Comentando um pouco aqui sobre a sua carteira e tentar entender como que está atrelado esses CRIs e como que é que esse fundo imobiliário investe. Atualmente ele tem aqui praticamente 91% do seu capital, do seu PL, é alocado em CRIs. Então aqui tem umas pequenas posições em fundo imobiliário, aproximadamente 7%, e aqui uma pequena exposição de 1,4% em caixa. Sobre aqui as suas cotas, atualmente ele tem cota da série única, representa 38%, série sênior 45%, mezanino e série subordinada. Sobre o segmento de atuação desses devedores, atualmente ele é um fundo bem diversificado, tem aqui setor corporativo, multipropriedade, loteamento, incorporação vertical, shopping, energia, entre outros. Então é um fundo que ele diversifica também em vários segmentos. Comentando um pouco aqui sobre a sua taxa e também a sua trava de proteção contra a inflação, vimos aqui que 99% dos seus CRIs são protegidos contra a deflação. Quer dizer o quê? Num cenário deflacionário, essa taxa negativa não reflete nos resultados desse fundo. Não tem impacto negativo, mas também não tem aquele impacto positivo, porque ele recebe aqui apenas essa taxa aqui de 10,35% ao ano. Então, para você ver a importância que tem a correção monetária dentro desse RI. E se esse fundo imobiliário específico não tivesse essa trava aqui de 99% dos seus CRIs protegido contra a deflação, esse impacto no pagamento de proventos seria ainda maior, esse impacto, porque
esse IPCA representa aqui praticamente 87% do patrimônio desse fundo, então ele seria bem mais impactado do que ele foi aqui com essa proteção contra a deflação, mas vimos aqui que não tirou ainda todo o risco desse CRIs de pagamento, porque ele caiu muito nesse período. E comentando um pouco aqui sobre as suas operações que esse fundo imobiliário fez no último mês, ele fez algumas aquisições bem interessantes, comprou alguns CRIs aqui com taxas bem atraentes, chegou aqui a comprar CRIs com taxa de 12 até mesmo 15%, teve um CRI de 15,20%, que foi esse CRI aqui, Gran Viver. Então o fundo fez algumas operações bem interessantes e também vendeu alguns CRIs dentro do seu portfólio também com taxas bem altas. Então ele acabou aqui tendo um ganho de capital nessas operações possível que ele fez essas vendas e já pegou esses novos recursos e fez novas operações ganhando um ganho de capital e também trazendo aí grandes taxas ao seu portfólio. Comentando um pouco aqui sobre o seu histórico de rentabilidade, é um fundo que vinha performando muito bem, performou bem acima aqui do CDI nesse mesmo período, do IFIX e também do Ibovespa. Nesse gráfico meio verde, aqui é o DEVA11, nesse meio vermelho é o CDI, no amarelo é o IFIX e nesse gráfico meio preto é o Ibovespa. Então o fundo performou muito bem nesse período, aproveitou muito bem esse momento da taxa alta do IPCA e conseguiu performar muito bem. E esse gráfico aqui já está ajustado pelos pagamentos de proventos, ou seja, nessas cotações aqui do DEVA11 já estão incluídos aqui os pagamentos de proventos. Por isso que ele conseguiu performar muito além do CDI, do IFIX e também do Ibovespa. Comentando um pouco aqui que eu gosto sempre de trazer para vocês é o esclarecimento do gestor, onde ele comenta aqui os impactos que tem o cenário deflacionário nos seus rendimentos e também ele traz um histórico bem interessante aqui desde 2010, comparando para vocês aqui o IPCA nesse mesmo período. Comentando um pouco aqui sobre os seus resultados, já teve impacto do cenário deflacionário de 0,68 em julho e também de 0,36 negativos em agosto. Então o fundo destaca que esses 2 meses já teve esse cenário de deflação, onde não ocorreu aí a correção monetária dentro desse CRIs. E ele traz um histórico aqui bem interessante, desde 2010, que o Brasil aqui acaba sendo sempre um cenário de inflação positiva quando fecha aí no acumulado dos 12 meses. Então esses meses aqui em si, provavelmente já teve esses 2 meses, terá um terceiro e também um quarto mês de cenário de deflação, mas esse aí não é o histórico do país. Assim que for retirado esses incentivos fiscais que foram tirados de alguns produtos, possivelmente aí o cenário inflacionário voltará a ficar no campo positivo. E a meta aqui que eles estabelecem, o Banco Central estabelece uma meta de inflação para alguns anos, então vimos aqui que praticamente todos os anos o IPCA acaba fechando sempre acima dessa meta estabelecida do Banco Central. Comentando um pouco aqui sobre o seu histórico de deflação no país, vimos aqui que o país sempre foi aqui um país de cenário de inflação positiva. Se pegar o seu histórico desde 2010 até o momento, tivemos aqui poucos períodos que tivemos deflação. Apenas aqui em 2017 tivemos um mês de IPCA negativo, 2018 um mês, também em 2018 e apenas aqui em 2019 3 meses e agora em 2022. Então vimos aqui que nesse período de 10 anos, pouquíssimas vezes tivemos aí cenário deflacionário no país. Então esse momento atual de 3, 4 meses de cenário de inflação negativa, esse aqui não é o ponto do país. O país sempre foi aqui de ter inflação positiva. E outro ponto interessante que eu gosto que o fundo traz aqui, o DEVA11, ele mostrou nesse relatório aqui, ele traz um ponto bem interessante. De um lado, investidores podem deixar o dinheiro na mesa sem uma análise adequada dos ciclos macroeconômicos e seus potenciais impactos no longo prazo. Eles vendem suas cotas muitas vezes com prejuízo por receio de redução dos rendimentos, o que pode ou não se refletir no acumulado. Então dizendo aqui o que? De um lado tem aqueles investidores que vê os rendimentos caindo e no mês seguinte já vende as suas cotas, possivelmente tendo queda nas suas cotações, e para o outro lado tem aqueles investidores que vê essas quedas, vê os seus rendimentos caindo sim, mas já fez uma análise, já entendeu por que esse fundo imobiliário está pagando menos proventos e abre aqui o que? Abre-se uma oportunidade para outros investidores adquirirem as cotas a preços
descontados, potencializando seus resultados. Ou seja, de um lado tem aqueles investidores que não conseguem ver as cotas do seu fundo imobiliário caindo e vende, e do outro lado tem aqueles investidores que estão o quê? Aproveitando essas quedas nas suas cotações, comprando esse fundo imobiliário bem mais barato do que ele vinha negociando antes, e assim está comprando dividend yield futuro bem maior do que ele teria comprando se tivesse comprando essas cotas desses fundos imobiliários a R$100 ou até mesmo 105. Isso é um ponto muito interessante que esse fundo imobiliário trouxe aqui. Gostei bastante desse relatório dele e isso esclarece um pouco aqui a dinâmica desse mercado de fundos imobiliários. Por isso que você, antes de investir em um fundo específico, tem que tentar entender como que esse fundo imobiliário ganha dinheiro, se ele é um fundo de papel, um fundo de tijolo, um fundo de laje corporativa, de shopping. Isso ajuda muito na sua tomada de decisão. Comentando um pouco aqui sobre as receitas desse fundo imobiliário, em agosto ele teve uma receita de 16 milhões 371, em julho 16 milhões 391, em junho 20 milhões 411, em maio 28 milhões 434. Vimos aqui que o fundo vinha com a receita maiores, que esses meses aqui foi onde teve cenário que a inflação estava acima de 1, e agora com essas quedas tem aqui uma pequena redução nas suas receitas, e como o mesmo fundo destaca, essas quedas nas suas receitas e também nos seus rendimentos são aqui de momentos de situações momentâneas, que logo essa situação poderá se voltar ao normal. Comentando um pouco aqui sobre a composição dos seus rendimentos, basicamente aqui a correção monetária representa uma parcela bem relevante dentro dos seus rendimentos, então por isso que ele acaba sendo aqui bem impactada. Ele distribuiu aqui R$1 por cota e 73 centavos vem aqui de correção monetárias. Juros aqui representa pequena exposição. Então, por isso que esses fundos imobiliários têm um impacto muito grande nas suas receitas. Comentando um pouco aqui sobre alguns CRIs que esse fundo imobiliário tem dentro de sua carteira, é um fundo que tem várias operações, bem diversificada, e ele também não tem grandes exposições aqui apenas em um CRI, diluindo aqui um pouco dos seus riscos. Atualmente, o maior CRI dentro do seu portfólio representa uma taxa de IPCA mais 9% ao ano, representa aqui apenas 5,28% do seu PL. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.